Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da álgebra. Então nós estamos estudando sobre monômios, nós vimos como adicionar monômios, o que são monômios, como que calcula o grau deles, o que é coeficiente, o que é parte literal. Então hoje nós vamos ampliar esse estudo de monômios para um outro conteúdo, tá? Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso caderninho aqui. Polinômios, é isto mesmo. Então, nós vamos ver agora o que são polinômios. Nós já vimos, estudamos um pouquinho sobre os monômios, o que eles são, como que faz, conta com eles, e agora nós vamos para os nossos polinômios. Inicialmente, tá? Só pela etimologia da palavra aqui que nós temos, né? Ou seja, pelo princípio da palavra, monômios, mono vem de um. Então é um termo algébrico que nós temos. Então o que vai ser polinômios? É mais de um, tá? Então, na verdade, por definição, nós vamos ter que qualquer adição algébrica de monômios a gente vai denominar de polinômios. Então, por exemplo, se eu tenho ax ao quadrado mais by mais 3, isso aqui é um polinômio. Por quê? Porque ax ao quadrado é um monômio, by é outro monômio e o 3 é outro monômio. E quando eu somo esses monômios que não são semelhantes, porque nós vimos que semelhantes dá para a gente somar, ou seja, se eles tiverem a mesma parte literal, as mesmas letras, os mesmos expoentes, então a gente consegue somá-los, que não é o caso aqui, todos são diferentes. Ou aqui, 5c ao cubo d menos 4ab mais 3c ao quadrado. Então todos esses monômios individualmente são diferentes e a soma deles vai ser o que a gente chama de polinômio. Aqui, menos 2ab mais b menos 3xa. Também, isso aqui também é um polinômio, porque são a soma de monômios não semelhantes, beleza? Uma classificação que nós temos inicialmente aí nos nossos polinômios é o que é um monômio, o que é um binômio, o que é um trinômio. Como os próprios nomes sugerem, monômio é quando a gente tem um termo, binômio é quando a gente tiver a soma de dois termos, trinômio é quando a gente tiver a soma de três termos e geralmente polinômio a gente usa para a soma de 4 ou mais. Professor, então o binômio também é um polinômio? É. De 2 para frente a gente já chama de polinômio. Só que dentro dos polinômios, os polinômios que têm 2 termos só e 3 termos só recebem nomes especiais, ou seja, binômios e trinômios. Então aqui nós temos alguns exemplos, tá? Ó, nos primeiros exemplos que nós temos aqui, ó, isso aqui são monômios, por quê? Monômios. Isso são monômios porque nós temos apenas um termo, tá? Então nós temos apenas um termo aqui, ou seja, só o 3x, só o 5abc, só o x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Então todos os termos aí são apenas um único termo de multiplicação, tá? Lembrando que para ser polinômio tem que ter mais ou menos no meio. Outros aqui que nós vamos ter são binômios, então eu tenho aqui, ó, exemplos de binômios, ou seja, dois termos, a ao quadrado menos b ao quadrado, 3x mais y, 5ab mais 3cd ao quadrado. Isso aqui também é o que a gente chama de binômio, porque temos dois termos separados com adição, tá? Então isso aqui é um binômio. O próximo, último aqui que nós temos são os trinômios. Trinômios são três termos, então aqui é o mesmo princípio que nós tivemos. X ao quadrado mais 3x mais 7 é um trinômio. 3ab menos 4xy menos 10y também é um trinômio. M ao cubo n mais m ao quadrado mais n à quarta. Isso aqui também são trinômios. Beleza, pessoal? Tá. Então nós vimos que são polinômios inicialmente, que são somas de monômios não semelhantes, e nós vimos como classificá-los entre monômio, binômio e trinômio. O que a gente vai fazer agora, tá? Nós vamos fazer as operações, assim como nós fizemos com os monômios. Então como que a gente vai adicionar e subtrair polinômios? Essa semana nós vamos ver apenas esses dois. Então, na adição de polinômios, é diferente, professor? É um novo conteúdo? Será que é diferente dos monômios? Não, é a mesma coisa dos monômios, mesmo porque polinômios são compostos por monômios. Então, para adição entre dois polinômios, nós devemos realizar a redução nos monômios semelhantes, ou seja, nós devemos somar os monômios semelhantes, lembrando em analisar os sinais, tá? Então, quando a gente fala somar, às vezes é somar, às vezes é diminuir, de acordo com o sinal das operações, tá? Então eu tenho esses dois polinômios aqui, ó, 2x ao cubo mais 4x mais 3,
E o meu outro polinômio aqui, 4x² menos 2x mais 4, né? Aqui é 2x², tá? E calcular o valor da soma dos dois. Então eu vou somar 2x² mais 4x mais 3 mais 4x² menos 2x mais 4, ou seja, nós vamos somar aqui os nossos monômios semelhantes. Então eu tenho aqui, ó, 2x², eu vou somar com o 4x², né? Como é que soma? Soma os números e repete a parte literal. Então 2 mais 4 dá 6, x elevado ao quadrado. O próximo aqui que nós temos é o 4x. Eu vou somar com o menos 2x. Então 4x menos 2x a gente sabe que vai dar 2x. Soma os números, repete a letra, tá? Então mais 2x, porque conserva o sinal do 4, que é o maior, tá? O último que nós temos aqui agora é o 3 e o 4, né? Então vamos somar, 3 mais 4 vai dar mais 7. Esse aqui é o nosso polinômio resultante da adição. Tem mais coisa para fazer, professor? Não. Pode somar o x² com x? Não, porque são objetos distintos, não podemos somar objetos que são diferentes, tá? E na subtração, professor, vai mudar alguma coisa? Só um pequeno porémzinho, tá? Que aqui não vai ser muito diferente. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando a gente fala de subtração, estamos falando de oposto. Então a gente tem que fazer o seguinte: na subtração, a gente tem que fazer o oposto do segundo polinômio, ou seja, trocar o sinal do segundo polinômio. Então, para isso, a gente tem que colocar um passo a mais sempre na nossa operação. Vamos ver o exemplo. Dados 2x² mais 4x mais 3 e 4x² menos 2x mais 4. Calcule a subtração do primeiro com o segundo. Então, vamos repetir o primeiro aqui, ó. 2x² mais 4x mais 3 menos, abre um parênteses, 4x² menos 2x mais 4. Professor, e se eu esquecer o parênteses? Aí vai estar errado, tá? Por quê? Porque tem que lembrar que quando tem um menos, né, ou seja, quando tem um número fora do parênteses, tem que realizar a propriedade distributiva, que é o que vocês conhecem como chuveirinho. Então o menos ele tem que ser distribuído para cada um dos termos. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a gente vai trocar o sinal de todo mundo que tiver no parênteses aqui. Então vamos repetir o primeiro, ó, 2x² mais 4x mais 3. E agora vamos trocar o sinal. Aqui é 4x², vai ficar menos 4x². Aqui é menos vezes menos, né? Aqui é menos 2x, trocando o sinal, mais 2x. E aqui é menos vezes mais 4, trocando o sinal do mais 4, vai virar menos 4. E agora, vai ser diferente do que nós fizemos? Não, somos semelhantes. Então, eu vou somar o 2x² com o menos 4x². Aí tem que lembrar o quê? Tem que lembrar que, como são sinais diferentes, tem que diminuir e conservar o sinal do maior. Como o menos 4, né, o 4 é maior, nós vamos diminuí-los. Então vai ficar 4 menos 2 dá 2, tá? E pega o sinal do maior, então vai ficar menos 2 e repete o x². Lembrando, gente, aquela questão de somar ou subtrair os expoentes é só na multiplicação. Não faz isso na adição, tá? O nosso próximo monômio semelhante que nós temos é o x. Então, ó, mais 4x mais 2x, somando os dois, né? 4 mais 2 vai dar 6, então mais 6x. E agora o 3 e o 4 são os nossos dois últimos semelhantes aí, né? O que sobrou. Então, 3 mais menos 4, mesma coisa, diminui, porque os sinais são diferentes. Então, 4 menos 3 dá 1, pega o sinal do maior, pega o sinal do menos 4, e esse é a nossa resposta aqui do polinômio. Lembrando novamente, não precisa fazer mais nada, não precisa resolver, não precisa achar o valor de x nem nada. Isto aí é o nosso polinômio resultante, pessoal. É isso aí a aula de hoje, um conteúdo bem simples, bem sucinto para vocês, rapidinho aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre os polinômios e as operações aí, no caso, adição e subtração. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Caso tenham dúvidas, não esqueçam de tirar as dúvidas com a gente pelo WhatsApp ou pela plataforma lá do Google Meet, tá, gente? Então, isso aí, gente, e tchau, tchau. Até a próxima. Um beijão a todos.